A gente está por aqui com as nossas entrevistas e assuntos importantes sendo levados ao nosso grande público, não só nas terças, mas nas quintas. Terças e quintas são os 2 dias da semana que a gente tem para receber os convidados e abordar assuntos relevantes para o povo de Iporá e para o povo da nossa região. Há tantos que nos acompanham no Instagram, no nosso endereço OG Notícias. Nós estamos também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiano Notícias. Com os cumprimentos a todos, a gente inicia aqui o bate-papo, sempre assuntos importantes e assuntos diversificados. Aqui a gente trata de uma grande diversidade de assuntos e nós escolhemos para hoje assunto importante, é que amanhã, 20 de agosto, amanhã é o dia do maçom. E em função dessa data, a gente está sempre atento no calendário, a gente escolheu maçonaria para ser o nosso assunto aqui no dia de hoje. A cidade de Iporá tem 2 lojas maçônicas. Tem a loja Paz e Trabalho e a loja União de Iporá. Ambas ficam na Avenida Goiás. Uma lá no início da avenida, perto da ABB, e uma segunda loja aqui nas proximidades do Oeste Goiano, aqui bem pertinho, onde é a Autoelétrica Regional. 2 lojas maçônicas, uma maçonaria atuante em Iporá, e esse é o nosso assunto aqui hoje. Nós vamos entrevistar 2 maçons. Nós vamos entrevistar o doutor Danilo Alvim de Paiva Gonçalves, ele que é da loja União de Iporá. Lá ele é o primeiro vigilante, que corresponde ao homem de número 2 da loja, na hierarquia. E nós vamos entrevistar também aqui hoje o Fernando Xavier. O Fernando Xavier é atualmente o venerável mestre na loja Paz e Trabalho. Serão os nossos 2 entrevistados e eu vou iniciar essa conversa aqui com o doutor Danilo Alvim de Paiva Gonçalves, a quem eu dou boas-vindas e cumprimento. Boa noite. Boa noite, irmão Valdeci. Boa noite aos internautas. É um prazer a gente estar aqui debatendo sobre esse tema que nós gostamos muito e temos até uma certa paixão, que é maçonaria. Exatamente. Eu também faço parte da maçonaria, tem 14 anos que eu estou por lá, satisfeito, jamais irei deixar a ordem maçônica, essa fraternidade universal. Me honra muito pertencer também à maçonaria e a gente vai falar aqui desse assunto. Estou na loja, portanto, há esses 14 anos, onde já tive o prazer de ser venerável mestre, que é o cargo maior dentro da loja. Estudei maçonaria até o grau 16 já fui delegado do grau-mestre, já fui assessor do grau-mestre, me honra muito participar dessa ordem. E vamos lá, doutor, vamos começar aqui, vamos começar pelo beabá, né? Pelo ABC. Danilo, nosso irmão, o que é maçonaria? Bom, Valdeci, internautas, nós definimos a maçonaria como uma fraternidade iniciática, filantrópica e filosófica. Bom, iniciática por quê? Vamos aqui explicar. Iniciática porque, para se iniciar na maçonaria, se passa por um processo que chama iniciação, ou seja, o indivíduo deve morrer para aquele mundo que ele vive e renascer um novo mundo. Então, ele vai renascer para a luz da maçonaria. Então, a maçonaria, ela visa a evolução moral, espiritual e intelectual do homem, né? Ela utiliza princípios, basicamente, princípios liberais, princípios vindos do iluminismo, né? Que é uma corrente filosófica que ocorreu na Idade Média, que visa, então, defende a igualdade do homem, né? A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a tolerância religiosa, né? A busca da verdade através do conhecimento. Então, esses são os princípios da maçonaria. Nós definimos, então, a grosso modo, como desta maneira que nós definimos a maçonaria. Muito bem. Palavras dele, Danilo, nosso irmão na maçonaria. Danilo, agora vamos para a história. Como surgiu a maçonaria? Bom, Valdeci, a maçonaria ela surgiu na Idade Média, né? Surgiu com as guildas, com as corporações de pedreiros medievais. O que era isso?
Os pedreiros medievais eram os construtores das catedrais, das igrejas, dos templos religiosos, principalmente da Igreja Católica. Então, eram chamados de pedreiros livres. Por que pedreiros livres? Porque eles tinham tinham regalias, eram livres porque eles podiam transitar com todos os reinos da Europa, tinham uma espécie de passe livre, tamanha era o seu privilégio dentro da Igreja Católica. E, dentro dessas corporações de pedreiros, existiam uns níveis hierárquicos, né? O indivíduo entrava para essa guilda, para essa corporação, ele entrava como aprendiz, depois passava para um grau intermediário, que era o grau de companheiro, e depois, quando ele adquiria todos os conhecimentos, ele adquiria o grau de mestre. Então, ele ia evoluindo dentro da corporação. Essa corporação, ela tinha com isso um certo segredo, um caráter secreto. Por que motivo? O motivo era para resguardar a arte de construir. Então, existiam segredos que não poderiam ser passados para outros indivíduos, senão funcionava basicamente como as universidades, né? Lá que se adquiria o conhecimento eram os construtores, eram os arquitetos e os engenheiros da época. Então, era ali que se adquiria esse conhecimento. Então, tinha um caráter secreto. Então, surgiu aí a maçonaria, que evoluiu, então, para a maçonaria que nós dizemos maçonaria especulativa, ou maçonaria moderna, que se iniciou na Inglaterra, em Londres, em 1717, com o surgimento da Grande Loja de Londres. Aí, então, passou-se a admitir dentro dessas corporações indivíduos que não eram pedreiros, indivíduos da sociedade, intelectuais. Para quê? Para que se pudesse difundir ideias do iluminismo, que eram ideias que combatiam a opressão. A Idade Média era terrível em termos de repressão, Sim. muito obscurantismo, e a maçonaria surgiu no momento em que a Idade Média ia ficar para trás e ia se ter uma nova visão de mundo. Era o palco perfeito para essas ideias. Por quê? Porque ali tinha um caráter secreto, né? Nossa loja, nós vamos ver que, no início da maçonaria, ela tinha esse caráter secreto. Por quê? Porque o contexto exigia. E era o palco perfeito para se difundir essas ideias revolucionárias. É isso aí. O Danilo, nosso irmão da maçonaria, sendo aqui o nosso entrevistado. Amanhã, 20 de agosto, dia do maçom. E por tudo isso, é esse o nosso assunto aqui hoje, nessa transmissão que estamos levando para você aqui no OG Notícias. Transmissão essa que conta com apoios. Temos apoios aqui do Baratão Shop, que é o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender quem mora em Porá, atender inclusive pelo WhatsApp. Quem mora na cidade pode pedir mercadorias pelo 649-8154-1495. Temos apoio na transmissão de BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. Empresa da Maiara e do Endel. O contato da BioEnge Soluções Ambientais é o 649-9623-5621. Essa transmissão tem apoio do Posto Rede Parceirão, que tem um combustível que, por um preço menor, te leva mais longe, atende você em 2 endereços, ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Porá, porque o Posto Real em Porá faz parte da Rede Parceirão, e a Rede Parceirão é a sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise é o laboratório que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Porá, na Avenida Pará 365, e tem serviço de coleta em Amorinópolis, em Jalpaci e também lá em Piranhas. Agora temos em Porá o Mais Delivery. O Mais Delivery é um aplicativo para facilitar para você. É para você pedir no seu celular, pedir comida, sanduíche, pizza, pedir bebida em casa. Baixe aí o aplicativo Mais Delivery. Deu fome? O aplicativo Mais Delivery resolve. E o aplicativo Mais Delivery está, inclusive, com desconto. O desconto OG 10%. Realmente uma facilidade para você em Porá, cidade onde chegou o Mais Delivery. E eu continuo aqui entrevistando o Danilo e o assunto é maçonaria. Agora, Danilo, como a maçonaria se organiza institucionalmente pelo mundo afora? A gente sabe que é universal.
a partir das lojas até instâncias superiores, nos fale como ela se organiza. Muito bem, Valdeci. A maçonaria, como você disse, ela é universal. Mas a maçonaria não tem um líder mundial. Tal como o Papa, na Igreja Católica. A maçonaria não existe isso. A maçonaria ela é descentralizada. Então, a maçonaria ela tem em todos os países, quase todos os países, e também nas suas regiões. E cada uma tem a sua autonomia e os seus tratados de reconhecimento. Por exemplo, no Brasil, nós temos 3 potências que são reconhecidas. São o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas e os grandes orientes independentes. A Grande Loja e o Grande Oriente do Brasil têm o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, que é a loja mãe de toda a maçonaria universal. Bom, por exemplo, o Grande Oriente do Brasil, nós temos estruturas municipais, como, por exemplo, as lojas, nós temos organismos estaduais e também os federais, ou seja, nós temos entes em cada grau vamos dizer assim, da federação. Então, assim como as grandes lojas, que tem também as lojas municipais e as grandes lojas estaduais, os grãos-mestres estaduais. Bom, essas 2 potências, que são duas obediências maçônicas, são as mais tradicionais e essas que têm esse pacto de reconhecimento entre elas. Os Grandes Orientes Independentes, nós não temos esse pacto de reconhecimento. Bom, o Grande Oriente do Brasil é talvez a mais tradicional, foi a primeira potência maçônica do Brasil, que ela é oriunda do Grande Oriente francês, né? Então, ela surgiu como palco para se processar a independência do Brasil, né? Para se difundir as ideias da independência do Brasil. Então, o Grande Oriente do Brasil, em 1927, houve uma primeira grande cisão, onde várias lojas se romperam com o Grande Oriente do Brasil e fundaram as grandes lojas no Brasil. Em 1992, ocorreu a segunda cisão, que foi a formação desses Grandes Orientes estaduais. Bom, então as estruturas são essas. São as lojas que existem, depois as estruturas estaduais e as federais. Então, basicamente, as lojas são onde os maçons se reúnem, né? São os nossos templos onde os maçons fazem as suas reuniões, né? E nós temos obediência, tem as organizações dos entes estaduais e federais. E atestando o que o Danilo acaba de dizer, eu estive na Inglaterra, em Londres, e participei de uma sessão da maçonaria lá em Londres. Uma coisa realmente encantadora de ver que lá é a mesma filosofia, é uma irmandade realmente universal, e aquele instante, para mim, foi em julho de 2019, foi um instante realmente de encanto. Isso você vê também a tradição. Você participou de uma sessão lá na Grande Loja de Londres. O interessante é que nós somos uma instituição tradicionalista. Então, as mesmas coisas que os maçons faziam dentro de uma loja em 1717, nós praticamente, Valdeci, fazemos hoje, mantendo essa tradição, né? Que é uma instituição extremamente tradicionalista. Exatamente. Agora, Danilo, vamos aqui a um ponto que tem gente que quer saber. Tem gente que fica aí intrigado, é o fato de que a maçonaria, quando vai fazer as suas reuniões, suas sessões, é de portas fechadas. Agora, vamos entrar nesse detalhe, Danilo. Por que disso? Isso aí. A maçonaria, inclusive, Valdeci, ela possui muitos tabus, né, e preconceitos sobre a maçonaria. Então, os indivíduos deveriam conhecer mais profundamente sobre a maçonaria. E um desses tabus é relativo a esse segredo. Bom, o que é a questão do segredo? Lógico que as nossas sessões são, como você disse, a portas fechadas, nosso templo não tem janelas, existe uma única porta, na qual só pode entrar maçons ou convidados.
Então, convidados maçons ou nas sessões públicas também se entra. Mas, vejam bem, o segredo na maçonaria começou, como eu disse agora há pouco, com as guildas, com as corporações de pedreiros, para se manter ali o segredo da arte de construir. O segredo começou aí. Mas depois, com o advento da maçonaria moderna, da maçonaria especulativa ou filosófica, aí surgiu também um caráter secreto, mas para se combater a opressão do soberano, do rei soberano, da Igreja Católica, infelizmente, com a Santa Inquisição. Então, a maçonaria era o palco perfeito, com seu caráter secreto, para difundir essas ideias revolucionárias. Então, nós mantemos isso até hoje. Só que hoje não existe mais essa opressão. Nós hoje vivemos um Estado democrático de direito, nós temos a democracia como nosso sistema político, então não existe mais essa opressão. Então, a maçonaria deixou de ser secreta. Hoje, a maçonaria não é mais secreta. Nós dizemos hoje que a maçonaria é uma instituição discreta. Então, esse caráter secreto, nós não precisamos mais de difundir ideias revolucionárias. Nós hoje preocupamos, Valdeci, simplesmente com a evolução do homem, com o melhoramento moral, espiritual e intelectual do homem. Com isso, nós estamos melhorando a sociedade, nós estamos melhorando o nosso país, nós estamos melhorando o mundo. E o fato de fechar as portas é porque é para quem ingressou e para quem está preparado para isso. Certamente. Certamente. É isso aí. Maçonaria é o nosso assunto. Amanhã, 20 de agosto, é o Dia do Maçom. A nossa homenagem a esses milhões pelo mundo afora que fazem parte dessa fraternidade universal. Agora, Danilo, quem está nos ouvindo aí, alguém teve o interesse de entrar para a maçonaria. Eu quero agora lhe perguntar assim, como é o procedimento para se ter um novo membro lá dentro do templo, lá na maçonaria? Bom, irmão, isso até desperta certa curiosidade, né? De um leigo no assunto, de um profano, como a gente diz. Bom, para se ingressar na maçonaria, a pessoa, o indivíduo, tem que ser convidado. Ele tem que ser convidado por um maçom, e esse maçom vai observar qual a conduta desse indivíduo, a sua conduta moral, a sua conduta familiar, a sua conduta profissional, a sua conduta social, né? Diante disso, o indivíduo vai ver se tem perfil. Com isso, ele vai convidar o indivíduo. Lógico que o indivíduo pretendente ele tem que manifestar o interesse, né? Vai ser convidado, mas o indivíduo, para aceitar, para que ele seja aceito da maçonaria, o primeiro requisito que se tem é que o indivíduo creia em Deus. Ele precisa de acreditar num Deus. E depois também ter o aval da família, principalmente da esposa. Se ele não for casado, da família. Porque muita gente também pergunta, tem que ser casado para ser maçom? Não. Maçom pode ser solteiro, não precisa ser casado. Né? Então, basicamente, para se ingressar na maçonaria, precisa de ter esses requisitos. É exatamente isso. Agora, Danilo, amanhã, 20 de agosto, é o dia do maçom. Eu quero te ouvir agora sobre essa data, como é que surgiu essa data? Muito bem, interessante. Bom, 20 de agosto, tradicionalmente, se comemora o dia do maçom. Bom, nos livros de história, Valdeci, nós podemos ter referência como essa data, como a data em que ocorreu a aclamação de Dom Pedro I como grão-mestre do recém-criado Grande Oriente do Brasil, dias antes da proclamação da independência. Isso muitos livros de história trazem. Mas a maioria dos historiadores, principalmente os historiadores maçons, consideram que essa data é referente a um grande discurso realizado por um grande maçom, Joaquim Gonçalves Ledo, dentro de uma sessão do Grande Oriente do Brasil, que ocorreu no dia 20 de agosto de 1822. Então, essa data é considerada como data do dia do maçom, porque ele fez um discurso inflamado. Pedindo a independência do Brasil. Isso, pedindo a independência do Brasil. Vamos fazer um parênteses aqui, Valdeci, para dizer um pouquinho sobre esse grande maçom, Joaquim Gonçalves Ledo. Joaquim Gonçalves Ledo
ele pertencia à elite do Rio de Janeiro e foi estudar na Universidade de Coimbra, uma das renomadas universidades lá de Portugal. E lá, naquela época, ele se deparou com as ideias do iluminismo, com a Revolução Francesa, com a Revolução Americana, que se deu com a independência dos Estados Unidos. Então, essas ideias revolucionárias, ele ficou louco para que se mostrasse aqui no Brasil. Então, ele, que era um liberal, e eu considero um dos, vamos dizer assim, uma das pessoas mais injustiçadas na história do Brasil, Joaquim Gonçalves Ledo. Por quê? Porque quem conta a história é quem ganha, né? Quem ganha. Então, Joaquim Gonçalves Ledo teve como grande opositor a família dos Andradas, né? Que era próximo de Dom Pedro. José Bonifácio de Andrada. Então, José Bonifácio conseguiu e venceu a luta. Gonçalves Ledo, inclusive, defendia a independência do Brasil e a implantação da República. Vejam bem, ele estava mais de 60 anos adiantado do seu tempo, que foi ocorrer... Só viria a acontecer no final daquele século. Então, vejam bem, Gonçalves Ledo, lógico, a família dos Andradas venceu, porque era muito próxima de Dom Pedro, né, convenceu Dom Pedro, inclusive ele teve que ser exilado, fugido para a Argentina, mas as ideias dele eram as de um grande maçom, de um liberal, que ele talvez seja realmente o verdadeiro patriarca da independência. O título que seria mais digno para esse, mas a história é contada por quem são os vitoriosos. Exatamente. Família Andrada era mais importante e aí prevaleceu aquela versão. E vamos agora ouvir o Danilo expressar aqui, para ele encerrar a participação dele. Nós vamos daqui a pouquinho ouvir o Fernando Xavier, que é venerável mestre da Loja Paz e Trabalho. Danilo, mas para concluir a sua participação, uma saudação sua aos irmãos, a esses milhões, no Dia do Maçom. Bom, o que eu quero dizer é que a maçonaria ela tem uma importância muito grande na sociedade. Eu acho que a maçonaria, como um elemento catalisador e promovedor do melhoramento, do aprimoramento do homem, né, do aprimoramento moral, intelectual, espiritual do homem, ela faz parte, ela é muito importante na sociedade. Então, eu quero parabenizar todos os maçons, que os maçons continuem nessa luta, e dizer aqui que sempre nessa data também, nós, aqui na maçonaria regional, nós realizamos um encontro de lojas que reúne os maçons de 11 municípios, de 11 cidades. Então, nós fazemos nesta data, na data próxima... Será no próximo final de semana, inclusive. No próximo final de semana, no próximo sábado. Nós esperamos aqui mais de 200 maçons, mais de 200 irmãos, e que é realizado justamente para comemorar essa data do Dia do Maçom. Então, que todos os maçons sejam agraciados com esse dia, porque nós fazemos parte da história do Brasil e nós hoje continuamos, mesmo que discretamente, fazendo parte dessa história. Contribuindo. Obrigado, Danilo, por você ter vindo aqui. A gente encerra, Danilo, nossas entrevistas, sempre deixando aqui uma lembrança para quem aqui vem. É um objeto personalizado, uma caneca com o seu nome. Gratidão aqui por você ter vindo. Valeu demais. A gente vai daqui a pouquinho entrevistar o venerável mestre Fernando. Enquanto o Danilo levanta e o Fernando senta, eu faço aqui referência àqueles que nos apoiam. O Baratão Shop, que é o campeão de preços baixos. Baratão, maior, melhor e ágil para atender quem mora em Porá. Atender, inclusive, pelo WhatsApp. Quem mora dentro do perímetro urbano pode pedir pelo 649-8154-1495. Baratão, o campeão de preços baixos. Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais. Atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. Empresa da Maiara e do Endel. O contato deles é o 649-9623-5621. Posto Rede Parceirão. Tem o combustível que te leva mais longe por um menor preço. Atende você em 2 endereços, ali em Zelândia, nas margens da GO 060 e também em Porá, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Parceirão, sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com
com precisão e agilidade na entrega de resultados, está no centro de Porá. O Laboratório Bioanálise está na Avenida Pará 365. Tem também serviço de coleta em Amorinópolis, Gelpaci e em Piranhas. Deu fome? Fácil. É só baixar aí o aplicativo Mais Delivery e pedir. Pedir sanduíche, pizza, pedir bebida, isso em casa, na sua comodidade. Agora em Porá tem Mais Delivery. Baixe aí no seu celular esse aplicativo para a sua comodidade. Baixe e peça. O Mais Delivery agora traz comodidade para iporaense, inclusive com desconto. O desconto OG 10%. Eu continuo aqui falando de maçonaria, já que amanhã, 20 de agosto, é o dia do maçom. E agora eu passo a falar com o Fernando Xavier. Ele é bombeiro militar, é membro da loja Paz e Trabalho, e ele está como venerável mestre que é o cargo principal dentro da loja, a loja da qual eu faço parte, e o Fernando é lá o nosso venerável. Eu lhe dou boas-vindas, Fernando. Satisfação te receber aqui. Irmão Valdeci, boa noite a todos os ouvintes que estamos ouvindo nessa live. Realmente muito bom poder estar aqui hoje, né, e falando desse dia tão nobre que é o dia do maçom. O irmão Danilo explanou muito bem a história desse dia, né, como surgiu o dia do maçom, explicou muito a respeito de muitos mitos que acontecem sobre a maçonaria e explanou muito bem a história do mundo maçônico. Muito bem, agora vamos especificar aqui alguns temas que o nosso venerável mestre, o Fernando Xavier, vai nos falar. A questão da filantropia na maçonaria, Fernando. Quero te ouvir sobre isso. Irmão Valdeci, filantropia, vamos dizer que uma das bases da maçonaria é a caridade, né, que faz parte do próprio processo de desenvolvimento do homem, nesse polimento da pedra bruta para a pedra polida, né, nessa transformação. A filantropia é uma veste da caridade. Então, as lojas maçônicas se empenham muito em trabalhar na filantropia. Você mesmo, quando esteve à frente da loja, teve o projeto Pão e Solidariedade, que foi uma referência naquela época. Uma época de pandemia, uma época difícil de trabalhar, de unir as pessoas, e foi muito bem sucedido nisso aí. E sempre temos as campanhas quase que sempre são permanentes, ajudando as instituições que já fazem esse trabalho. No Brasil, a nível de Brasil, nós temos lojas que auxiliam hospitais, Hospital do Amor mesmo, em Barretos, tem uma fundação da maçonaria que apoia permanentemente o Hospital do Amor, o hospital trabalha ampara as pessoas com câncer, e uma série de outros projetos no Brasil, no estado de Goiás. Em Porá estamos sempre, tanto a loja União de Porá quanto a loja Paz e Trabalho, estão sempre trabalhando em prol de diversas iniciativas, né? Nós sempre trabalhamos, apoiamos, nós somos apoiadores, nós realmente damos aquela força para iniciativas realmente que precisam para acontecer. Muito bem, é o Fernando falando sobre a filantropia dentro da maçonaria. Agora, Fernando, vamos enfocar aqui um assunto que também desperta aí curiosidade nas pessoas, porque dentro do templo reúnem-se os homens, os maçons. A maçonaria faz a iniciação do homem. Agora eu quero te perguntar sobre o papel da esposa, o papel da mulher na maçonaria. A mulher está presente desde a escolha do maçom. A família, como o irmão Danilo colocou, a família ela é consultada. Tem que consentir, tem que consentir. A esposa assina mesmo documento falando que não autorizo o meu marido, eu tenho ciência que o meu marido vai participar das sessões, vai entrar para a maçonaria. Então, não existe alguém que se diz maçom e que a esposa não sabe que ele é maçom. Não existe isso. Dentro da loja, nós temos aí a associação. Associação, por exemplo, na nossa loja, temos a Associação das Damas Maçônicas Filhas de Irã. A União de Porá tem a Fraternidade Feminina, né, e funcionam muito bem. Não só de cuidar da parte do salão, dos eventos que nós promovemos, como essa parte da filantropia. Elas promovem muitos eventos aí durante o ano, auxiliam em muitas entidades, muitas pessoas, não só entidades, mas às vezes pessoas que precisam. Chegam até a loja, chegam até a associação, conhecem as damas, levam essas questões e, sim, são auxiliadas. Então, a mulher tem esse papel, ela faz toda essa desenvoltura. Além de nos apoiar, né, dentro da loja,
dá esse desdobramento das ações filantrópicas, das ações sociais. Exatamente. As mulheres, as esposas dos maçons também participam, de fato. Agora, Fernando, eu quero te ouvir sobre as entidades paramaçônicas, porque você falou de uma delas aí, que é a Associação das Damas Maçônicas. Lá no nosso caso, a Associação das Damas Maçônicas Filhas de Irã. Lá na loja União de Porá, da qual o Danilo faz parte, lá parece que é a Fraternidade Feminina, não é isso? Lá a associação chama Fraternidade Feminina. E lá as mulheres também são atuantes. Agora, tem outras entidades paramaçônicas. Nos fale delas. Exatamente, são algumas. Nós temos, principalmente para jovens, nós temos as mais conhecidas, que são a Ordem Demolei. Para os garotos, os para meninos. os rapazes. Os garotos são jovens entre 12 e 20 anos, especificamente. Então, eles entram ali podem entrar com 12 anos e até os 20 anos, né, participando da Ordem Demolei. Onde tem um capítulo Demolei, que dá esse nome, por exemplo, onde tem uma entidade paramaçônica ligada a uma loja, nunca ela vai ser desvencilhada a uma loja, sempre junto a uma loja. Os adultos por perto. Os adultos por perto. São eles que vão conduzir os trabalhos, né? Vai ter sempre alguém, um maçom, conduzindo os trabalhos para os jovens. Então, esses aí são os Demoleis. Lá tem toda uma filosofia, né, de melhoramento, de aprender fatores morais, né, para auxiliar na formação do caráter. Temos aí as Filhas de Jó. Para né, as meninas. As meninas, de 10 a 18 anos, se não me engano. As Filhas de Jó. Essa aí é a grande, por exemplo, em Goiânia, na sede da Grande Loja, tem tanto o capítulo Demolei, as Filhas de Jó, que a gente tem mais esse conhecimento vendo os trabalhos da Grande Loja, e em vários outros locais do estado tem. Então, e também é a mesma coisa. Valores morais, sempre auxiliando na formação moral do jovem. Ainda mais alguns, como a Ordem do Arco-Íris, ela também existe, e também a Grande Loja está em fase de implantação, ainda não conheço bem, a Ordem da Estrela do Oriente. O que é interessante é que são esposas de mestres maçons, junto com os mestres maçons, mas com enfoque para as esposas dos mestres maçons, que podem participar da Ordem da Estrela do Oriente. Está sendo implantado lá em Goiânia, ainda não sei bem, vi o comentário do eminente grão-mestre adjunto, né, o Marco Antônio Barbosa, da Grande Loja, e explicou que está sendo implantado, e realmente esposas de mestres maçons regulares, que formam junto com os mestres, mas o enfoque, quem movimenta toda a Ordem da Estrela do Oriente é a esposa, a mulher. A ordem voltada para a mulher. Com desenvolvimento espiritual, intelectual, ela tem todo um trabalho feito para isso. Então, essas são as ordens. Dentro de cada... Por exemplo, nós temos uma colmeia que abrange as esposas dos maçons, né? E dentro dessa colmeia nós temos diversas associações, como a nossa Associação Maçônica das Filhas de Irã, Associação das Damas Maçônicas. Então, essas são as ordens que compõem o mundo paramaçônico, né, e fazem acontecer em lugares, às vezes, onde o maçom, às vezes, não tem aquele alcance. As ordens paramaçônicas estão aí para isso. Tem os bodes do asfalto. Agora você me lembrou bem. Bodes do asfalto. Se a gente for desdobrar por aí, nós temos bodes do asfalto, bodes do tatame, só de lutadores, e alguns segmentos fazem isso para agregar mestres maçons de uma determinada finalidade. Os bodes são um grupo de motoqueiros, né? São motociclistas. Que tem como hobby a motocicleta e as viagens pelo país. As viagens pelo país, muito bem organizado, né? Para poder usar o colete, né? Que identifica um bode do asfalto, tem que ser maçom. Eles têm que aprovar o nome da pessoa, né? Para a pessoa poder participar junto com os bodes do asfalto. Eles estão aí pelo país todo, fazem eventos, né, e são muito bem aceitos onde passam, não fazem baderna. São um grupo muito bom, até onde eu conheço, né? E junto a eles é isso aí que eu te falei. Tem bodes do tatame, bodes do asfalto e grupos organizados, né, que estão aí pela sociedade e fazem bons trabalhos também. Trabalhos filantrópicos, são ordeiros e muito bem aceitos. É isso aí. Maçonaria é o nosso assunto aqui hoje na nossa entrevista com de duas lojas da cidade. Porá tem duas lojas. Tem a União de Porá, entrevistamos aqui o Danilo há pouco, e tem a loja Paz e Trabalho, na qual
O Fernando, que eu estou entrevistando aqui agora, é o venerável mestre. E o venerável mestre é o líder maior dentro de uma loja. Agora, dentro de uma loja, Fernando, eu quero te ouvir o que você pode nos dizer sobre uma sessão maçônica. O que você pode nos falar? Porta do templo fechada e uma sessão maçônica se desenvolvendo. Nos fale sobre o que for possível ser dito, sobre o conteúdo dela. Olha, a maçonaria, ela tem ornamentos próprios, um simbolismo próprio, e não tem nada realmente de enfeite. O ornamento fala que ele tem um valor simbólico. Ele agrega algo, ele tem um porquê de estar ali. É uma história que conduziu, né, para aquele objeto estar naquele lugar, e ele tem um significado. E se a gente for estudar, quanto mais a gente estudar a fundo, vai vendo que tudo ali tem um porquê que chegou até ali. Uma história que conduziu, o porquê que está ali e o significado dele. Então, uma sessão é conduzida aí pelos, vamos colocar aqui os 3 presidentes, né? Venerável como primeiro presidente, segundo ali o primeiro vigilante, segundo vigilante, o segundo vice-presidente, que conduzem uma sessão. Inclusive, o irmão Valdeci, nosso segundo vice-presidente, nosso segundo vice-presidente. Exatamente. Né? O segundo vigilante da loja Paz e Trabalho. Então, todos têm os irmãos que ocupam cargos para dar essa dinâmica, a circulação de ideias, fazer esse simbolismo acontecer, né? E, como ela é velada por símbolos e alegorias, né? Todas as falas ali dentro são ricas em alegorias. Há um fluxo de ideias também a serem trabalhadas, propostas que entram, né, são às vezes previamente colocadas ou aparecem em conformidade com toda uma regra ritualística, né, que são apreciadas por todos, amplamente discutidas e colocadas em votação para que possam acontecer ou não Deliberações, né? deliberações, possam ser deliberadas. Então, há como o próprio nome diz, uma ordem. Então, uma ordenação de fatos. Desde o momento que inicia-se o ritual, são um conjunto de falas muito bem orquestradas, né, e que conduzem todos os trabalhos ali, um fluxo de ideias, um fluxo de conhecimento. Um fluxo de conhecimento. Quanto mais a gente estuda, mais a gente participa de uma ritualística, mais a gente entende do que está acontecendo ali dentro. E é bom dizer, né, Fernando, que o maçom é um cidadão normal numa cidade. Ele vivencia a cidade, os problemas da cidade. E a maçonaria é aberta para o debate. O maçom pode, inclusive, levar para dentro de uma loja uma questão a ser debatida e uma deliberação a ser encaminhada. Exatamente, meu irmão. Há esse espaço para acontecer. A maçonaria, historicamente, ela tem, como até o irmão Danilo colocou, teve esse papel político, social, durante muito tempo, de circulação de ideias. Inclusive na independência do Brasil. Muito Conforme forte. o irmão Danilo relatou aqui, aquele dia 20 de agosto de 1822, poucos dias antes do 7 de setembro, o 20 de agosto vem um pouquinho antes, o discurso inflamado do irmão nosso, naquela ocasião, desencadeou um processo em que o Dom Pedro I proclamou a nossa independência. Isso nos honra muito. Muito nos honra. Então, esse fluxo de ideias faz parte da história maçônica. E são de momentos que precisavam ser feitos naquele momento. A luta pela independência, a abolição da escravatura tem um papel muito interessante, né, e muito firme nesse movimento. Então, hoje nós estamos voltados para o trabalho do homem, a evolução. Né? Nós, simbolicamente, falamos de transformar a pedra bruta em uma pedra polida, uma pedra trabalhada. Né? É o espelho do homem, fazendo um trabalho para que ele se encaixe num edifício da sociedade, seja um homem melhor para a sociedade. Então, esse é o trabalho da maçonaria hoje principal. É isso aí. Eram essas as perguntas que eu tinha programado para fazer aos nossos dois irmãos, o irmão Danilo, o irmão Fernando. Eu fico feliz de vocês terem vindo aqui. E agora, Fernando, para concluir, a sua mensagem a esses nossos irmãos. São milhões no planeta Terra. A sua mensagem especial para o 20 de agosto, o dia do maçom. Deixa eu começar com o primeiro verso de um salmo, o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Essa união entre os irmãos
realmente dão força, dão brilho, dão beleza ao nosso trabalho e que nós possamos viver esse ideal de união, para que possamos conseguir levar, né, a ordem à frente e sempre concluindo, abrilhantando, sempre podemos objetivar, sempre podemos realizar esse trabalho nosso com firmeza e também com muito entendimento, muita inteligência. Então, um tríplice e fraternal abraço a todos os maçons, que amanhã é o nosso dia aqui, é o Dia Nacional do Maçom, aonde quer que eles estejam, né? E que se reflita isso para o mundo, esse espírito de união que fortalece a ordem. É isso aí. Nosso tríplice fraternal abraço a esses milhões de maçons pelo planeta Terra. Muito bom, Fernando, você ter vindo aqui. Agradecimento a você, ao irmão Danilo. Foi muito bom contar com as orientações e a gente desmistificar um pouquinho aqui o assunto maçonaria. Muito obrigado, meu irmão. Eu Conte encerro conosco. te deixando aqui também um presentinho. É um objeto personalizado. Eu creio que tem aí dentro uma caneca personalizada. Gratidão a vocês que estiveram por aqui. A gente encerra, então, assim, essa nossa entrevista de hoje, terça. Sempre assim, terças e quintas são os dias da gente bater papo, receber esses convidados e sempre assuntos importantes. Assim vai ser na quinta que vem. Quinta que vem nós vamos falar de um assunto importante aqui, é que no final de semana nós vamos ter aqui no Lago Pôr do Sol um grande evento automotivo, que é o pessoal do Clube dos Carros Antigos fazendo um grande evento, que é muito mais do que carros antigos. Vai ter uma programação extensa todo dia de sábado. E esse vai ser o nosso assunto aqui na quinta. Até lá, um abraço a todos.